Roma estava em silêncio. O corpo de Júlio César, coberto de feridas, jazia no chão do Senado. Os assassinos, homens como Bruto e Cássio, filhos adotivos e antigos aliados, proclamavam que haviam libertado a República. Mas não sabiam que, naquele instante, haviam selado sua condenação. A morte de César, em 44 a.C., não restaurou a liberdade, mas abriu as portas da vingança. O povo, em fúria, ergueu o corpo ensanguentado do ditador nas ruas. Marco Antônio, então cônsul e aliado de César, inflamou a multidão com um discurso feroz, denunciando os assassinos como traidores e ingratos. O que se seguiu foi o caos. Roma mergulhou novamente em guerra civil. E 2 anos depois, em uma planície da Macedônia chamada Filipos, essa luta terminaria não apenas com uma vitória militar, mas com a morte da própria República Romana. Após o assassinato de César, os conspiradores esperavam que o Senado retomasse o controle. Mas a política romana já não obedecia à palavra, obedecia à força. O verdadeiro poder estava nas legiões. E as legiões permaneciam fiéis à memória de César. Foi nesse contexto que surgiu o Segundo Triunvirato, uma aliança entre Marco Antônio, Caio Otávio, o jovem herdeiro de César com apenas 19 anos, e Lépido, um general veterano. Diferente do primeiro triunvirato, o de César, Pompeu e Crasso, este tinha caráter legal e oficial. O Senado o reconheceu por 5 anos, concedendo aos 3 poderes absolutos sobre o Estado. A primeira medida dos triunviros foi sangrenta: as proscrições. Listas de inimigos políticos foram publicadas, milhares de cidadãos executados, entre eles Cícero, que pagou com a vida por ter denunciado Marco Antônio. As cabeças dos mortos eram expostas nos rostra do fórum como aviso. Era o retorno do terror. Mas também era o início da vingança de César. Os triunviros declararam guerra aos assassinos, que haviam fugido para o Oriente e tomado o controle das províncias orientais. Roma estava novamente dividida. Marco Júnior Bruto e Caio Cássio Longino, líderes dos libertadores, controlavam o leste. Antônio e Otávio, os vingadores, dominavam o oeste. O confronto era inevitável. O destino seria decidido nas terras da Macedônia. Em 42 a.C., os 2 exércitos mais poderosos do mundo marchavam um contra o outro. De um lado, os libertadores, com cerca de 80 mil homens e domínio sobre as rotas marítimas. Do outro, os triunviros, com 120 mil soldados veteranos das legiões de César. Era uma guerra civil total. Romanos contra romanos, irmãos contra irmãos. Bruto e Cássio, embora unidos pelo crime, eram muito diferentes. Bruto, idealista e estoico, acreditava estar lutando pela liberdade. Cássio, pragmático e cético, lutava pelo poder e pela sobrevivência. Marco Antônio e Otávio também contrastavam. Antônio era um guerreiro carismático, violento, experiente. Otávio, o estrategista frio, doente e inexperiente em batalha, mas dotado de inteligência política precoce. A rivalidade entre eles crescia. Mas o ódio comum aos assassinos de César ainda os mantinha juntos. Bruto e Cássio escolheram Filipos, na Macedônia, como campo de batalha. A posição era estratégica. Ficava em uma planície larga, entre o mar Egeu e montanhas, com acesso fácil às rotas de suprimento. Cássio fortificou as colinas a oeste da planície, controlando o terreno alto. Bruto, com suas legiões, instalou-se ao norte. Juntos, ergueram linhas defensivas para esperar o inimigo, confiando que a fome e a falta de abastecimento enfraqueceriam os triunviros. Antônio, no entanto, não era homem de esperar. Ao chegar com suas forças, iniciou imediatamente a construção de um dique e trincheiras, tentando cercar os acampamentos inimigos. Bruto e Cássio responderam com fortificações próprias. Durante dias, as legiões se observavam à distância, 2 mundos espelhados, cada um convencido de lutar por Roma. A tensão crescia. E o destino da República pendia no fio da espada. A batalha começou por acaso. Cássio, acreditando que Antônio tentava flanquear sua posição, ordenou um ataque antecipado. Bruto, sem coordenar com ele, fez o mesmo em outro ponto da linha. O caos tomou conta do campo. O lado de Cássio foi rapidamente atacado pelas forças de Antônio. Um combate brutal corpo a corpo nas colinas. Enquanto isso, Bruto, do outro lado, conseguia avançar e capturar o acampamento de Otávio, que estava doente e fora do campo. Quando o pó assentou, cada lado acreditava ter vencido. Mas a confusão se mostrou fatal. Cássio, sem notícias de Bruto, viu poeira ao longe e pensou que o exército de seu amigo havia sido destruído. Desesperado, ordenou a seu escravo Píndaro que o matasse.
Assim morreu Cássio, o cérebro da conspiração, traído pela névoa da guerra. Quando Bruto soube da morte de seu aliado, chorou amargamente, mas ele ainda não sabia que o pior estava por vir. Após o primeiro confronto, Bruto assumiu o comando total. Conseguiu reanimar as tropas e manteve sua posição por mais algumas semanas. Antônio e Otávio, por sua vez, enfrentavam dificuldades de suprimento e doenças no acampamento. Mas o moral de seus homens permanecia alto, lutavam por vingança, e o nome de César era seu estandarte. Bruto tentou negociar. Ofereceu paz em troca da restauração da República. Antônio respondeu com desprezo. César não negocia com assassinos, mesmo morto. Enquanto as palavras fracassavam, as legiões afiavam as espadas. O segundo embate seria decisivo. O amanhecer em Filipos chegou envolto em névoa. As legiões de Bruto estavam posicionadas no norte da planície, cansadas e com suprimentos escassos. Antônio e Otávio decidiram atacar em força total. O impacto foi devastador. O exército de Bruto resistiu por horas, mas o peso das tropas veteranas de César quebrou sua linha. À medida que o sol subia, os gritos e o som metálico das armas ecoavam pela planície. Bruto lutava pessoalmente, espada em punho, tentando inspirar seus homens. Mas quando percebeu que a derrota era inevitável, retirou-se para uma colina próxima, acompanhado de poucos amigos. Ali, em silêncio, pediu a um companheiro que o ajudasse a morrer. Assim, Bruto se suicidou, seguindo o exemplo de Cássio. Quando os soldados de Antônio encontraram seu corpo, este ordenou que fosse coberto com honra. A batalha de Filipos acabou, mas o que terminou na verdade foi a própria República. Com a vitória, Antônio e Otávio se tornaram senhores absolutos do mundo romano. As legiões dos libertadores renderam-se. Alguns foram perdoados, outros executados. As cidades da Macedônia foram saqueadas. As cabeças dos derrotados foram enviadas a Roma, ironicamente, para o mesmo Senado que eles haviam tentado salvar. Entre elas, a de Bruto, exibida aos pés da estátua de César. Antônio celebrou rituais fúnebres pelos mortos, enquanto Otávio cuidava da propaganda. Enviou mensagens a Roma declarando que a justiça havia sido feita. O Senado submisso decretou honras divinas a César e títulos de glória aos vencedores, mas a união entre Antônio e Otávio não duraria. A vitória em Filipos apenas adiou a próxima guerra civil. Filipos foi o crepúsculo da República e a aurora do Império. Aqueles que proclamaram libertar Roma jaziam mortos. Os que disseram vingar César governavam o mundo. Antônio assumiu o controle do Oriente e logo conheceria Cleópatra, rainha do Egito, com quem uniria política e paixão. Otávio voltou ao Ocidente, cuidando da Itália e das legiões. Entre eles crescia o rancor. Cada um via o outro como obstáculo. E a guerra, inevitável, voltaria poucos anos depois, em Ácio em 31 a.C., quando o jovem Otávio derrotaria Antônio e se tornaria Augusto, o primeiro imperador de Roma. A vitória sobre Bruto e Cássio foi a fundação invisível do Império. A República não foi destruída num golpe súbito, mas morreu com a vitória dos homens que diziam salvá-la. Bruto e Cássio ficaram na memória como os libertadores, mas sua liberdade era privilégio de poucos. Defendiam o Senado e as tradições aristocráticas, instituições já corrompidas e distantes do povo. Ao matá-lo, acreditaram estar salvando a República. Na prática, apenas revelaram que ela já estava morta. Marco Antônio e Otávio, por outro lado, representavam um novo mundo, o da força militar, da centralização e da propaganda. A vitória deles não restaurou Roma, mas a reinventou. Depois de Filipos, não haveria mais retorno. As legiões não lutariam mais por senadores, mas por imperadores. O Senado continuaria a se reunir, mas apenas para aplaudir decisões já tomadas. O velho ideal de res publica, coisa pública, foi substituído por uma nova realidade. O poder absoluto nas mãos de um homem só. A guerra civil que começou com César terminou com sua vitória póstuma. Mesmo morto, ele triunfou. Seus assassinos foram destruídos em seu nome, e seu herdeiro reinaria em sua memória. A cidade que assassinara o ditador não o apagou. O transformou em divindade. O Senado o declarou Divus Julius, o divino César, e Otávio passou a ser chamado de Filho do Deus, Divi Filius. A partir dali, a política se misturou à religião, e o culto ao líder substituiu a fé na República.